Bom, então, assim, a aula de hoje a gente vai dedicar ao pensamento que se chama filosófico por excelência, é o pensar do pensar. E para a gente conseguir realizar isso, eu decidi trazer aí a experiência, que é a experiência de conseguir enxergar uma coisa como uma coisa. Então, eu convido vocês a enxergar nisso que eu estou expondo o que ele é, que é um manto. Mas para você conseguir enxergar nesse amontoado de penas, conforme a Ana Carolina colocou, né, que não deixa de ser, você conseguir enxergar nesse amontoado de penas um manto, é preciso que você se dê para essa experiência que é uma experiência de conceito, né? Em que medida uma coisa é uma coisa, né? Em que medida eu posso reconhecer no amontoado de penas uma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas que eu posso falar que para os tupinambás, que é uma tribo indígena que foi, digamos, dizimada, né, durante o processo de colonização, mas que permanece vivo e atuante no cenário político atual brasileiro, lutando aí pelo fim do marco indígena, pelo fim da PL 490, que é a medida provisória que retira a demarcação indígena das terras indígenas como prioridade. Então, a gente está hoje, inclusive, no Congresso Nacional votando essa. No Congresso Nacional, não, o Congresso Nacional já aprovou a maldita medida provisória. O Supremo Tribunal Federal está julgando se essa medida provisória, que foi inventada aí por um demônio do Congresso Nacional, se ela tem validade na Constituição brasileira ou não, ou seja, se ela pode virar lei ou não. A princípio, em virtude de todo o movimento de resistência do povo indígena, essa lei vai ser julgada improcedente. Mas isso está acontecendo agora. Então, talvez até no final dessa aula eu consiga colocar vocês para assistir como que está sendo essa votação da lei medida provisória 490, que julga a improcedência de haver demarcação indígena no Brasil depois de 1988, que é o ano da Constituição, quando foi feita a Constituição brasileira, que assegura a demarcação indígena das terras indígenas como prioridade. Então, o marco temporal é dito que não possa haver demarcação das terras indígenas depois de 1988. É isso que está sendo votado hoje no Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do sistema judiciário brasileiro. E aí o povo indígena está falando não aceito essa medida provisória. E a gente aqui, humildemente, está fazendo coro às tribos indígenas no seguinte sentido. Fato que as terras cuja demarcação é indígena são terras preservadas, né? A gente tem florestas preservadas onde tem demarcação indígena. E na atual circunstância da política e da economia mundial, cada vez mais a gente pode ter clareza e certeza de que a conservação das florestas é a única forma, digamos assim, não é a única, desculpa, mas é a forma mais essencialmente necessária para a gente conseguir conservar o planeta como um lugar habitável. Deixa eu fechar a janela um instantinho. Então, assim, a gente falou muitas palavras e poucas delas têm validade filosófica. Como que eu posso saber que uma palavra tem validade filosófica ou não? É no seguinte sentido. Quando eu falo, por exemplo, janela, o que torna uma janela?
a coisidade da janela, digamos, né? A janelidade da janela. Isso é papo de filósofo. Mas é um papo que pode parecer estranho, e é mesmo estranho, né? Esse papo de falar. Bom dia, Douglas. Quando a gente fala a coisidade da coisa, a gente quer saber o que que faz de uma coisa. Pode parecer estranho e mesmo impertinente, mas, enfim, talvez quando a gente veja assim esse punhado de penas e queira que vocês enxerguem nesse punhado de penas um manto, essa questão sobre a coisidade da coisa mostre a sua pertinência. Por quê? Como que a gente faria para conseguir saber que esse amontoado de penas é de fato um manto? Né? Primeiro a gente tem que saber, bom, quem que nomeou esse punhado de penas um manto? E aí eu falo para vocês, olha, foi uma tribo indígena que costurou esse punhado de penas como um objeto, digamos assim, uma coisa que pode ser vestida e como um manto. E mais, não é só um manto, é um manto sagrado. É um manto a partir do qual os deuses da cultura, digamos, né, da tribo Tupinambá, que podem ser os nossos deuses, se a gente conseguir escutar o que está sendo dito pela essa tribo que se chama Tupinambá, os tupis, o que a gente vai poder compreender? Bom, por que os tupinambás nomeiam essa coisa de uma entidade, é uma entidade sagrada? Então, quem confeccionou esse manto, e esse manto foi confeccionado no século XVI, então aí já são mais que 400 anos de existência, né, dessa coisa estranha, que parece um amontoado de penas, mas que é vestível. Você pode ver nessa imagem aqui também antiga, como que eles vestiam esse manto, né? Eles vestiam mesmo. Mas também a partir de uma fala, que foi uma fala recente, sobre o manto. Então, assim, existe todo um debate que eu acho muito interessante, que é a respeito da necessidade de retorno das obras de arte, das culturas que foram expoliadas durante o processo de colonização para as terras em que essas coisas foram roubadas. Então, por exemplo, em todo o movimento anticolonial, que parte de um pensamento anticolonial, em África, acerca da urgência e da necessidade de que as obras de arte que foram levadas para a Europa retornem para os seus países de origem, na medida em que os processos de colonização terminaram e que hoje a gente vive num mundo em que a gente pode dizer quando que uma coisa foi feita, se essa coisa pertence à pessoa que fez ou não. Existe todo um movimento, sobretudo da parte dos museus de cada país, no sentido de falar, olha, quando um objeto de arte foi produzido por uma cultura que foi uma cultura expoliada, ou seja, foi uma cultura que foi usurpada, né, que teve objetos de arte que foram construídos pela população, foram construídos, produzidos por uma população e foram roubados, foram levados para outro país. Agora que a gente está num mundo que seria um mundo livre, esses objetos de arte poderiam retornar, né? Então, assim, durante os últimos 10 anos, a gente assistiu um movimento que não só a partir da população brasileira, a população tupi, um movimento de reivindicar o retorno dessas obras de arte para os seus locais de origem. Então, assim, durante os últimos 10 anos, a população tupinambá foi ouvida no sentido de saber se elas queriam que se desse o retorno dessas obras de arte do manto tupinambá para os tupinambás, né?
E aí, inclusive, da parte dos museus europeus, houve esse movimento, né, de reflexão sobre, será que faz parte da pertinência, é autêntico que nos museus europeus se encontre o símbolo de expoliação das culturas colonizadas, que foram colonizadas, é próprio do movimento de reflexão dos museus que tem, por exemplo, você tem nos museus europeus arte egípcia, né? A gente tem nos museus europeus arte das mais variadas tribos brasileiras, né? Então, assim, faz parte de um movimento de reflexão que, evidentemente, partiu dos países que foram colonizados, no sentido de reivindicar a própria autenticidade, no sentido de que a gente aqui no Brasil foi explorado, nós fomos explorados durante 500 anos. E é próprio que hoje a gente simplesmente negue que isso aconteceu e parta do zero, né, tendo em vista que como que a gente faz para deixar de ser um país com uma mentalidade colonizada para conseguir ser um país autônomo, um país capaz de autoestima, um país que se entende como autônomo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Guilherme. Então, assim, para a gente conseguir ser um país que tem orgulho de ser um país independente, um país autônomo, é preciso que a gente possa valorizar as coisas que são produzidas por nós. E o movimento de reivindicação dos mantos tupinambá, que eles retornassem às suas tribos de origem, vão nesse sentido, no sentido de que, poxa, a tribo Tupinambá, que é uma tribo brasileira, né? Ela teve a produção dos seus 12 objetos, são 12, acho que são 11. 11 mantos tupinambás foram levados para a Europa. 11 desses objetos produzidos pelas tribos tupinambás, no sentido de que eles serviam para rituais, né? Foram levados para a Europa e agora a gente não tem manto tupinambá no Brasil. Agora a gente tem, mas durante os últimos 10 anos, os tupinambás ficaram sem manto. E os mantos ficaram nos museus europeus. Então, assim, faz parte de um pensamento revolucionário considerar, poxa, é injusto. É injusto que tudo que foi produzido pelo país e pelas tribos indígenas tenha sido levado para a Europa e que os europeus fiquem lá com esses mantos, com esses objetos que eles nem sabem para que serve direito, e passam a acreditar que eles têm poder, eles podem fazer isso, né? Eles não acham injusto. Então, faz parte de um movimento de reflexão da parte daquelas pessoas que reivindicam a possibilidade da gente pensar, não, isso é justo, isso é injusto. Parece injusto, né? Parece injusto que os mantos tupinambás tenham ido para a Europa e definitivamente tenham ficado lá, né? E aí, na semana passada, eu fui ouvir como anda essa discussão e eu ouvi o seguinte, os tupinambás decidiram que os mantos têm que ficar na Europa. Então, eles decidiram estancar essa ferida, né, que faz tanto tempo que está aberta, no sentido de que há muitos anos vem se considerando que o manto tem que voltar, e aí tem todo um imbróglio, tem toda uma discussão acerca dessa questão da exploração dos países que foram colonizados e que talvez a gente possa fazer esse movimento de reflexão no sentido de falar, olha, a gente tem direito às riquezas que foram roubadas dessa terra. E aí o manto tupinambá seria um exemplo. Aconteceu isso, né, de que, de repente, os líderes religiosos da cultura tupinambá falaram, não, a gente não quer mais o manto tupinambá, não quer que o manto tupinambá volte. E aí, o que eles falaram também? Eles falaram, olha, a gente não quer que o manto tupinambá volte, mas a gente quer ir lá, ouvir o manto tupinambá. A gente quer ouvir o manto. A gente quer saber o que o manto está falando, como que o manto está se sentindo.
Aí eu achei demais. Oh, poxa, eles querem pegar em cada pena e sentir, ouvir cada pena, ouvir a pena, e eles, os sacerdotes tupinambás, né? Então tem inclusive essa foto aqui, os sacerdotes tupinambás, eles falaram que na medida em que eles ouvirem as penas, eles vão poder saber exatamente quem viu o manto tupinambá e como que o manto tupinambá foi tratado. E isso a gente não tem de uma forma acessível para a maioria da população. Essa possibilidade de ouvir uma coisa. Quem de vocês já passou por essa experiência de ouvir uma coisa? Um instantinho, tá tocando a campainha aqui. Deixa eu ver o que é, um instantinho só. Desculpa. Aqui estamos de volta. Bom dia, Wesley. Bom dia, professora. Então, a gente pode dizer que, de uma forma bem geral, não faz parte do cotidiano da nossa sociedade ouvir um objeto, né? Ouvir uma coisa. Por quê? Porque, de uma forma geral, a gente compreende que uma coisa é simplesmente uma coisa que pode ser utilizada. Então, a gente pensa, olha, sei lá, esse objeto que é uma régua. Eu não vou ouvir uma régua, né? Eu vou utilizar essa régua na manualidade. Então, assim, de uma forma geral, eu vou descobrir o que é uma régua na medida em que eu for utilizar a régua e ela servir para o que eu preciso fazer. Então, eu preciso medir quantos centímetros tem uma folha. Aí eu vou pegar uma régua, eu vou chamar ela de régua, né? Se eu tiver numa casa em que tiver outras pessoas, eu posso requisitar, olha, você tem uma régua, a coisa vai admitir o seu nome de régua na medida em que ela servir para medir. Então, de uma forma assim, bem simplificada e abrangente, o que eu posso dizer é que eu vou descobrir o que uma coisa é uma coisa na medida em que o seu uso me servir. Então, eu vou descobrir que uma régua é uma régua porque eu preciso medir uma determinada espacialidade. Agora, como que eu vou descobrir que uma coisa é uma coisa sagrada? Né? Como que eu vou descobrir que essa coisa, que é, a princípio, quando a gente olha na estrutura social que a gente é convidado a habitar, na sociedade em que a gente habita, no senso comum, a gente olha e vê um monte de pena. Como que eu vou saber que esse monte de pena tem um significado sagrado? Então, eu preciso sair, para conseguir fazer isso, eu preciso sair dessa estrutura, digamos, de significação que é a da manualidade, né, para conseguir saber me localizar de outra forma, na forma pela qual, no caso, os tupinambás eles se localizam. Então, assim, se eu pudesse, parece delicioso, né? Se eu puder, tipo, pegar esse manto tupinambá e ficar brincando com ele, não parece uma delícia brincar com esse amontoado de penas? De repente, pegar e sair no carnaval usando, né? Como fizeram alguns artistas com os parangolés. Tem uma obra de arte que são os parangolés do Hélio Oiticica. Parangolés do Hélio Oiticica.
quando eu era da idade de vocês, um pouquinho mais nova, eu tive uma experiência que me marcou profundamente, que foi o seguinte: eu fui num espaço cultural, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, e aí eu estava entrando no Centro Cultural Banco do Brasil e eu vi um homem pelado, totalmente nu. E ele estava pelado, né? O corpo pelado, mas ele estava vestido esse manto, que é um parangolé, né? Que era um parangolé. Aquilo me chocou profundamente. Era o José Celso Martins Correia, que é o criador do Teatro Oficina em São Paulo. Ele estava lá peladão, todo mundo olhando, e ele vestindo esse parangolé, que é essa roupa. Assim, quando eu falo peladão, é por quê? Porque, de fato, quando a gente olhava, a gente não olhava primeiro a roupa, a gente olhava o fato de que era um ser humano pelado. E, no caso, um ser humano muito curioso, porque ele é curioso, né? Ele é um. Deixa eu ver se eu consigo trazer a foto dele aqui. Ele é um ser humano curioso, né? Você é cativante, é um ser humano cativante. Esse é o José Celso Martins Correia, criador do Teatro Oficina. Né, ele é irreverente, olha as fotos dele, é um ser humano irreverente, né? Mesmo sem querer ser, ele é irreverente. Olha essa foto aqui dele vestido de mulher. Sem dúvida, um dos maiores diretores de teatro e atores que já tiveram lugar nessa terra. Sensacional ele. E aí ele estava fazendo isso, ele vestiu o parangolé, que é essa obra de arte do Hélio de Sica, né? Ele vestiu esse pano e estava peladão, andando pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Né? E aí eu fiquei pensando, poxa, me marcou muito. Eu fiquei, caramba, como que uma pessoa pode fazer isso, né? Que genial. Ele se despiu e saiu pelado pelo museu. É muito mais artístico do que qualquer obra que tivesse lá dentro, né? Ele ficar pelado e andar, a gente ficava surpreso, mas que coragem a pessoa andar pelada, e fazia parte da performance dele isso. Voltando para o manto Tupinambá. Então, assim, a gente fez uma viagem aí no parangolé do Hélio de Sica, no seguinte sentido: o parangolé do Hélio de Sica, que é esse aqui, de certa forma, ele parece um manto, né? Parece um manto, parece que é uma pessoa vestindo um manto. Na verdade, a pessoa pode usar de qualquer forma. Faz parte do conceito da obra Parangolé a pessoa poder vestir de qualquer forma esse conjunto de 3 tecidos de cores diferentes. E aí, o artista podendo fazer essa performance com o parangolé é convidado aí a desconstruir tudo que se fez antes de a coisidade da coisa. Você pode vestir o parangolé como você decidir, e você pode ser feliz assim, e você pode, digamos assim, inaugurar uma nova forma de existir a partir dessa concepção de que você está com um manto parangolé. É libertador. Então, assim, faz parte do parangolé reivindicar essa possibilidade de que uma coisa ela não vai ter o significado que é dado, né? Você pode criar o significado da coisa. A coisa parangolé, o próprio nome já nos convida a saber, bom, o que é parangolé, né? Então faz parte da obra de arte do Hélio de Sica, chamada Parangolé, essa reivindicação, digamos, né, de que uma coisa ela não tenha necessariamente o significado que a gente
queira dar para a coisa, mas que esse significado possa nascer na medida em que a gente se dá para a experiência, que é a experiência da coisa. Isso pode acontecer também com o manto do Tupinambá, né? Quando a gente olha assim, eu, pelo menos, eu sou invadida por uma experiência que é um desejo de pegar e vestir esse manto, sentir o manto, né? E de repente, o manto até vai desfacelar de tão forte, tão intenso é o desejo de estar vestida com manto. Mas isso passa, né? É só um desejozinho. Quando eu falo, já passou. Mas vocês, eu suponho que também possam ter esse desejo. Quando vocês olham, essas penas, né? Elas brilham, elas são, parecem assim, digamos, um travesseiro muito superior a tudo que a gente possa imaginar que seja um travesseiro. É fofo, é gostoso, parece, né? Uma delícia. Mas, enfim, é um objeto sagrado. E aí, como objeto sagrado, no registro, digamos, do discurso, né? Assim, na forma como os tupinambás veem, uma coisa sagrada é uma coisa que pode falar. Se você tem um ouvido para ouvir, você vai ouvir o que o manto tupinambá falou e fala. E aí eu fico pensando, poxa, imagina o sacerdote, né, o pajé, ele sai lá, digamos, da tribo Tupinambá, ele vai lá ele pega o avião, vai lá digamos, para o Museu de Copenhague e vai lá sentir o que o manto tem para falar. E aí imagina a experiência que o manto vai falar para ele. O manto vai falar, olha, eu cheguei aqui, tem 300 anos, me colocaram dentro dessa caixinha e ficam me reverenciando como se eu fosse um rei, eu suponho. Eu falei, poxa, o Tupinambá. Pasmina vocês, passou, digamos, 10 dias, está lá o manto Tupinambá dentro daquela caixinha de vidro. Aí passaram 10 dias, o manto Tupinambá está lá dentro. Aí passaram um ano, passou um ano aí, no caso. Passaram 10 anos, está lá o manto Tupinambá dentro daquela caixa de vidro e todo mundo passando e reverenciando o manto. Oh, que manto, olha que manto. Eu fiquei imaginando que o cacique ou o pajé do Tupinambá, da tribo Tupinambá, quando ele vai ouvir o manto Tupinambá vai falar com ele, me tira daqui, pelo amor de Deus. Tem 300 anos que me encarceraram dentro dessa caixa e não tem uma música, não tem uma dança, não tem uma coisa. Porque quando o pajé botava o manto Tupinambá, era com música, era com festa. Era uma experiência de os deuses todos estarem presentes ali no manto e ser uma experiência sensacional de dança, de estar todos os deuses trabalhando, os deuses da floresta trabalhando junto com o manto. E aí, de repente, o manto tem que ficar 300 anos. Claro que para o manto a experiência de tempo deve ser totalmente diferente da nossa. Então, vai ver que esses 300 anos para o manto foi um dia, né? Foi assim, uma experiência rápida, foi um instante, piscou o olho e passou. Mas na medida em que o cacique ele falou isso, não, eu preciso lá ouvir o que o manto quer dizer. O manto vai poder dizer para mim, quando eu tocar na pena, a pena vai falar o que ela experimentou. E eu imagino que se for autêntica experiência, o manto vai falar, me tira daqui. Mas eu posso estar equivocada. Pode ser que o manto tenha essa experiência de que, olha, eu consegui sair do Brasil, eu não estou no Brasil durante o governo Bolsonaro. Se eu estivesse no Brasil durante o governo Bolsonaro, eu ia ficar totalmente depenada. No caso, a experiência da roupa, né? O manto do Tupinambá durante o governo Bolsonaro, né? Ele estaria... É pior você estar no governo Bolsonaro sendo um manto do Tupinambá do que você estar preso numa caixa de vidro no Museu de Copenhague. Aí eu entendi assim, eu entendi que o discurso do cacique mudou
né? Durante 10 anos ele está falando, não, vamos trazer o manto Tupinambá, vamos trazer o manto Tupinambá está em depressão lá na Europa, esse manto precisa estar aqui, festejando com os deuses e todo mundo. Vamos trazer de volta esse Tupinambá, esse manto. E aí tem 10 dias, a menos, uma semana, que o discurso mudou. Falou, não, vamos deixar esse manto lá, porque ele está seguro, de repente é melhor ele ficar lá mais um tempo, depois a gente vê se ele quer voltar, e mais, né? Na verdade, ele não precisa, se for estritamente, o pajé da tribo Tupinambá, ele já está em contato com o manto, de forma transcendental, ele não precisa nem ir lá. De repente, a experiência do toque é uma experiência necessária, né? Para ouvir direitinho o que o manto vai dizer. Mas, de uma forma assim, estrito senso, a experiência do sagrado ela é acessível em qualquer ambiente, qualquer tempo e espaço. Mas, enfim, acredito eu que o pajé Tupinambá, ele vai poder, assim, falar para o manto, olha, você está aqui, é difícil, eu suponho, ficar nessa caixa de vidro, como você poderia estar recebendo deuses, você é obrigado a ficar nessa caixa de vidro, mas vai passar. É igual a gente falando, olha, a gente está sob o governo, que é um governo que desrespeita a educação, desrespeita a cultura, desrespeita tudo, mas vai passar. Então, é uma experiência de resistência, né? E aí, os 11 mantos, né? São 11 mantos, cada um com uma experiência diferente, suponho. Mas, e aí, né? O que isso tem a ver com a nossa aula? Isso tem a ver com a nossa aula pelo seguinte: existe uma experiência que é a experiência do sagrado. Segundo Martin Heidegger, essa experiência do sagrado, ela é possível sempre, né? Durante a maior parte do tempo e a maior parte do espaço, durante o tempo e o espaço, que foi o tempo e o espaço em que a humanidade se constituiu enquanto tal, né? Ainda que seja uma questão, a gente pode nem ser humano. O Heidegger ele é um pensador muito radical e ele escreveu muitas obras. A primeira obra que ele escreveu se chama Ser e Tempo, que foi escrito em... Ser e Tempo foi escrito em 1927. Aí, em Ser e Tempo, o Heidegger vai nos convidar a pensar a experiência nossa cotidiana como uma experiência que relaciona ser e tempo. Nós somos tempo. Nós somos tempo e, em geral, a gente não tem clareza sobre isso. E aí, a gente não tem clareza sobre isso, mas a gente pode ter, na medida em que a gente se dá para o pensar. Quando a gente pensa, a gente pode pensar como que se dá o pensar. E aí, essa experiência é uma experiência transcendental, ou seja, ela se realiza como um movimento de retorno para si. Então, você pensa o pensar, e aí você descobre que esse pensar, ele é o tempo, ele se realiza no tempo. E aí, o Heidegger, ele vai deixar, não escrito, ele vai deixar uma parte do livro, ele vai deixar para escrever 30 anos depois, que é a parte do livro que ele vai intitular Tempo e Ser. Então, tem Ser e Tempo, e depois vai ter Tempo e Ser. Ele vai publicar em 1950, mais ou menos, na década de 1950. Então, assim, ele demorou 23 anos para escrever a segunda parte do livro, que é o seguinte: em Ser e Tempo, o Heidegger vai mostrar que nós somos tempo, e que o tempo se realiza no cotidiano, e que para sair do cotidiano, digamos, para enxergar o manto Tupinambá como de fato uma coisa sagrada, a gente precisa ser convidados a uma experiência que ele chama de experiência de morte. Então, quando você tem consciência de que vai morrer, você pode ter uma experiência de sagrado, digamos assim. Isso o Heidegger vai falar em 1927.
23 anos depois, o Heidegger vai escrever uma conferência chamada Tempo e Ser, que teria sido deixada não escrita, mas que tem o conceito já estava presente nessa obra de 1927, e que vai buscar pensar o seguinte: olha, cada época vai ter a sua forma de conceber a si mesma. Né? Então, a nossa época, ela se coloca de uma forma que é a partir da convicção de que a gente tem a verdade sobre as coisas. E que essa forma como a gente se coloca no mundo é a única forma possível. Então, assim, para nós que estamos no seio de uma sociedade de origem europeia, é muito difícil a gente compreender o que está em jogo quando um pajé tupinambá fala que essa coisa aqui, que é o aumentoado de penas, pode falar. Né? A gente precisa de toda uma desconstrução do universo, que é um universo em que a gente descobre que uma coisa é uma coisa a partir do uso. Então, assim, eu descubro que uma régua é uma régua porque eu preciso medir uma coisa, eu preciso sair desse universo de coisas que são utilizáveis na medida em que são úteis, né? Então, eu descubro que uma coisa é útil porque eu uso essa coisa. Segundo Heidegger, eu preciso sair desse universo de utilidade para conseguir ouvir o que significa o sagrado, para eu conseguir ouvir o manto do Tupinambá. E eu só vou conseguir ouvir esse manto do Tupinambá na medida em que eu conseguir realizar-me como um ente sagrado. E aí é muito curioso, porque o Heidegger vai falar, olha, durante toda a história, e aí a gente pode até falar, não é história como a gente compreende história, a historicidade que a gente entende é uma historicidade de passado, presente e futuro, não é isso, né? O instante, ele fala que cada instante é um instante de possibilidade. Cada instante, ele pode ser extraordinário. Né? O conceito de extraordinário, para mim, é extraordinário. Que é o seguinte, o que é o extraordinário? O extraordinário, ele não é uma coisa, mas um acontecimento. Então, quando a gente no cotidiano, a gente está no registro, que é o registro do ordinário, né? Aquilo que acontece é o que é da ordem do dia, é o que é cotidiano, é o ordinário. Quando que pode acontecer o extraordinário? O Heidegger, ele é muito simples, porque ele fala assim, olha, o extraordinário, ele acontece sempre, só que a gente, de uma forma, digamos assim, curiosa, né, a gente não se permite o extraordinário. E como que a gente pode se permitir o extraordinário, então? Ele vai falar, olha, o extraordinário acontece sempre. Como que acontece? Acontece na medida em que a gente se dá conta de que nós somos o ser. E isso é extraordinário. Bom, vocês que já são meus alunos há um certo tempo, vocês sabem que a gente, de uma forma inaugural, a gente começa a pensar quando? Quando a gente, nas nossas aulas, a gente começou a pensar com Tales de Mileto. Né? O Tales de Mileto, ele tem uma frase, que é uma frase muito simples, mas que, de uma forma geral, não é compreendido plenamente. A frase é tudo é água. Vocês são convidados a ver, a enxergar e a sentir nessa frase o teor de totalidade. Né? Então, o que é totalidade? É tudo. Totalidade é, antes de mais nada, um conceito. Quando a gente fala tudo, é um conceito. E aí, no tudo, tem que estar tudo. Tem que estar tudo quer dizer que tem que estar todos os espaços e tem que estar todos os tempos. Então, o tempo do passado e o tempo do futuro. Tem que estar o espaço da agora, o espaço do futuro, o espaço
geográfico do Japão. E o mais importante é o seguinte: a gente, não consegue alcançar a totalidade na medida em que a gente começa somando. Então, se você pegar, não, vou somar o passado e o futuro e vou somar o espaço geográfico daqui do Rio de Janeiro com o espaço geográfico do Japão. Será que assim eu alcanço a totalidade? A resposta é não. Por quê? Porque para a gente alcançar a totalidade, a gente tem que dar um salto. E a gente tem que alcançar o tudo a partir do conceito. Tudo. Então, de uma forma símile, quando a gente olha esse amontoado de penas e a gente fala, poxa, esse amontoado de penas não é um amontoado de penas, é um manto. Ele é um manto e ele é um manto sagrado. Para a gente conseguir ver essa coisa como um manto sagrado, a gente tem que conseguir atentar para o conceito de manto sagrado. Né? E aí, de uma forma, digamos, metafórica, talvez a gente alcance essa experiência de sagrado de outras formas, né? Talvez vocês alcancem essa forma o sagrado de outras formas. Mas o Heidegger vai falar, olha, a experiência do sagrado se ausentou na nossa época. E isso em função de uma consideração, que é a consideração seguinte: o mundo que a gente colocou para ser a partir de uma origem que é a origem grega, nesse mundo não é possível mais a experiência do sagrado. E aí ele vai, na conferência Tempus Ser, ele vai conseguir fazer a história dessa desilusão, digamos, né? Por que a gente, no nosso mundo, a experiência do sagrado não é mais possível, a não ser, talvez, aí na tribo Tupinambá, né? Que escuta o manto e fala, o que o manto está falando, né? E talvez, de uma forma ou de outra, talvez a gente possa ter uma experiência do sagrado ainda, mas a gente, para conseguir ter essa experiência de sagrado, talvez seja interessante o que o Heidegger fala, e ele fala o seguinte, olha, a história europeia, ela condicionou uma certa forma de nos situar, né, de nos situar no mundo, que é um mundo em que a experiência do sagrado se ausenta. E aí, na conferência Tempo e Ser, ele vai falar, olha, isso se dá em função da história da filosofia. No seguinte sentido, ele vai falar, olha, essa experiência que é de abertura para a totalidade, ela é a experiência do sagrado. Né? Quando a gente fala o ser, o acontecimento do ser, que a gente é, né? A gente pode ser essa experiência, que é a experiência do extraordinário. Quando a gente para de habitar no ordinário, tipo, o ordinário, todos os dias eu tomo um cafezinho. E aí eu paro de habitar nesse ordinário, que é no nosso todos os dias, e eu me deixo tomar pela experiência de ser. Então, o ser. Deixa o ser. Né? E aí, na medida em que o ser eu me deixo tomar pelo vento, vocês se deixam tomar aí por uma experiência, pode ser até uma experiência ainda assim cotidiana, mas que tem assim uma atenção voltada para a totalidade. Então, Heidegger vai falar, olha, o ponto de origem da experiência, que é a experiência do ser, ela é acessível para todos, todas e todes. Né? Se a gente de alguma forma, abertos para o logos, né? Se a gente tem essa possibilidade de falar, a gente já é aberto para essa experiência, que é a experiência do extraordinário, que é a experiência do ser. E o que acontece que essa experiência deixa de ser o cotidiano? Aí o Heidegger vai falar, olha, o que acontece é o que aconteceu.
O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o primeiro filósofo, ele teve essa ambição de buscar a causa da totalidade. Então, assim, você tinha o Tales de Mileto falando tudo é água. Aí tá maravilhoso. Tudo, ele falou tudo, e a gente fala, poxa, a totalidade, né? A totalidade. Aí veio o Heráclito e falou, tudo é devir, tudo é transformação, tudo é maravilhoso, tudo é transformação, que extraordinário. Aí veio Parmênides, digamos, no poema da deusa, o poeta Parmênides recebeu a deusa, e a deusa falou para ele que o ser é e o não ser não é. Então, o ser é que fantástico, o ser é fantástico, né? Pode ser até meio tautológico, ou seja, você fala o mesmo, né? Se você falar só ser, já tá bom. Ser é redundante, você fala muito. Só ser, pronto, ser extraordinário, né? Fantástico, extraordinário. E aí chega o Sócrates e fala, não, vamos fazer uma conversa aqui para a gente saber se existe algo que é mais do que outra coisa. E o Sócrates vai falar, não, quando a gente é virtuoso, a gente é mais, né? A pessoa que é viciada, ela é menos. Ela se coloca numa condição de, digamos, minoridade, né? Digamos, para abusar aí da palavra, que é uma palavra moderna, uma palavra do Kant. Mas, de certa forma, nos auxilia aqui no seguinte sentido. O Sócrates vai estabelecer uma hierarquia de valores e vai colocar que as pessoas, os entes que têm virtude, eles têm mais valor do que os entes que não têm virtude. E aí vem depois o Platão, o discípulo de Sócrates, e vai colocar o seguinte, olha, vamos fazer então esse negócio aí que você está falando, mas na filosofia. Vamos falar que as ideias são eternas e são a causa do ser. Né? Se eu conseguir falar que, por exemplo, eu tenho a ideia de manto, e a ideia do manto é sagrada, eterna, talvez eu possa conservar essa experiência do sagrado, que é uma experiência transcendente, é uma experiência transcendental, é uma experiência de convocação, de mobilização, digamos assim, do que há de melhor em nós, né, que é a experiência do sagrado. Quando o ser humano ele se dá conta da preciosidade das ideias, ele se realiza como um ente sagrado. E aí isso está no projeto do Platão. E ele vai falar, inclusive, que as mulheres elas podem ter essa experiência do sagrado, e na medida em que elas alcançam as ideias mais sagradas, né? Elas podem ser sagradas também. Então, no seio de uma sociedade patriarcal, em que as mulheres são condicionadas a uma experiência de subalternidade, o Platão vai falar, não, a mulher pode ser rainha, a mulher pode ser líder, se ela conseguir alcançar essas ideias aqui, que são as ideias causas, né, da totalidade. O Heidegger vai falar, olha, pode ser extraordinário o que for, mas o que acontece é que no seio da sociedade, da cultura e da história, digamos assim, na verdade, o Heidegger ele é contra todas essas palavras. Ele é contra a palavra cultura, porque ele acha que cultura condiciona a gente a enxergar uma coisa como uma coisa simplesmente dada. Se você fala, poxa, o manto tupinambá, ele é fruto da cultura tupinambá. E aí você não vai ouvir mais o manto. Para você ouvir o manto, você precisa ter a experiência do sagrado, não a experiência da cultura. Então, o Heidegger ele vai falar, cultura, a palavra não é boa para a gente poder ter a experiência do sagrado. Né? E aí, por que é tão importante a experiência do sagrado para o Heidegger? Por conta do seguinte, o Heidegger vai considerar que se a gente deixar a experiência humana digamos, manter distante da experiência do sagrado, né? Se o ser humano não se permitir mais, e aí até a palavra humano ele não gosta, ele é crítico da palavra humano,
Ele vai falar que o ser, se o ser não acontecer mais, o que é a experiência nossa, vai ser uma experiência fadada à extinção. O ser humano não vai conseguir mais existir como ser, o ser não vai se dar mais, e aí o que vai acontecer vai ser uma experiência de autonomia da técnica, é uma autonomia da técnica que vai nos levar todos, todas e todos à autodestruição. Isso não tem volta, não tem volta. Na medida em que o ser, que é o ser nosso, né, essa abertura para a totalidade, ela deixa de existir, o que acontece? Acontece que todos nós somos tragados para uma experiência que é uma experiência de condicionamento da nossa época, que é uma experiência de tomar o mundo como uma coisa simplesmente dada, que é o termo heideggeriano. Digamos assim, se a gente não consegue escutar o sagrado, apenas a técnica toma espaço. Apenas a técnica tem espaço. E aí, subitamente, a experiência de um outro mundo não é nem mais possível. Então, o que ele vai falar, o Heidegger vai falar o seguinte, olha, a gente pode ter a experiência de ouvir o manto tupinambá tanto quanto um tupinambá genuíno. Né? A gente pode pegar, qualquer pessoa, pode pegar a pena e ouvir o que a pena fala. Mas para que essa experiência de escuta do sagrado seja possível, a gente tem que superar essa tendência de considerar que o único mundo possível seja o mundo da técnica. Isso é tão... é como se fosse uma cegueira, né? A gente habita numa cegueira, que é a cegueira colocada, instituída pela própria filosofia, segundo Heidegger. E isso é muito curioso, porque assim, o que o Heidegger vai falar? Olha, o Platão, ele queria, de certa forma, que essa experiência do sagrado permanecesse atuante. Mas ele vai colocar que todas as coisas, elas se dão em função das ideias. Então, eu posso alcançar a régua pela ideia de régua. E a ideia de régua é extraordinária. Por quê? Porque ela permanece universal, tanto aqui quanto no Japão. Sempre que eu tiver acesso ao conceito de régua, eu vou ter à minha disposição um instrumento que é um instrumento que mede as coisas. Para o Platão, isso é extraordinário, que é a experiência do universal, né? O conceito vai ser sempre universal, a ideia vai ser sempre universal. Agora, o Heidegger vai falar, olha, isso aí é o começo do fim, porque na medida em que eu dou prevalência, eu dou prioridade ao conceito de ideia, eu deixo de lado a experiência do ser. E apenas a experiência do ser pode nos mostrar que existem outros mundos. Na verdade, existem vários mundos. Digamos assim, a experiência de ouvir não apenas o manto tupinambá, mas a experiência de ouvir os animais, que são os animais sagrados. Né? Durante a maior parte das experiências, que é a experiência do ser, houve essa experiência de ouvir o animal, ouvir o pássaro, ouvir o peixe, ouvir os animais. Os povos indígenas e os povos quilombolas ainda mantêm essa experiência como uma experiência sagrada. Então, você ouvir um papagaio, ouvir um passarinho, para o indígena e para o quilombola, isso é cotidiano. Então, você, digamos assim, antes de você tomar seu café, você vai ouvir o pássaro. E o pássaro vai te dizer alguma coisa. Essa experiência de escuta dos animais, ela é uma experiência que foi, na maior parte das experiências que a gente diz, né, experiências que a gente pode chamar de experiências do ser, algo cotidiano.
Agora, a gente está numa época que, segundo Heidegger, vai ser uma época do esquecimento do ser, em que a experiência do ser não é mais possível. E por quê? Porque incessantemente nós somos convidados a nos colocar a serviço da técnica. Então, é muito difícil a gente entender o que o cacique, o pajé, a experiência do pajé de ouvir o manto é uma experiência muito difícil na medida em que a gente não compreende o conceito de sagrado. Se a gente conseguir compreender o conceito de sagrado, aí a gente vai poder nos permitir uma experiência que é de enxergar um outro mundo possível. Então, assim, o que, de uma forma simplificada, o que o Heidegger vai colocar, ele vai colocar isso que a gente está colocando, que a experiência do sagrado não se torna mais possível. Tem um outro texto que eu acho interessante para essa discussão, que é esse texto aqui que se chama A Época das Imagens de Mundo, a Época das Imagens do Mundo. Que aí o Heidegger vai colocar exatamente isso. Olha, o que se dá no nosso mundo é o seguinte: a gente tem experiência de ciência, então a gente calcula, né? Quando a gente supostamente a gente vai viajar e a gente vai viajar para o Ceará. E aí a gente vai ver no Google Maps como que é o Ceará. E a gente vai prever e vai calcular como que é a experiência de estar no Ceará. Isso já condiciona a gente a ter uma experiência, que é uma experiência específica do Ceará. Outra coisa seria, por exemplo, o Dragão do Mar. O Dragão do Mar foi uma entidade, né, que realizou o fim da escravidão no Ceará antes do fim da escravidão que teve aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho uma história muito interessante essa, que é a história do Dragão do Mar, que é o seguinte: o Dragão do Mar, deixa eu ver se eu consigo até. O Dragão do Mar foi um herói que realizou a abolição da escravidão no Ceará muito antes da abolição da escravidão realizada aí pela Lei Áurea. E isso já demonstra uma potência da nossa cultura, que é justamente se deixar tomar por umas entidades que são sobre-humanas, eu acredito. Ah, tá aqui. Vamos ver a imagem do Dragão do Mar. Que são umas entidades sobre-humanas no seguinte sentido: quando tudo estava sendo colocado para que, de certa forma, se desse a continuação da escravidão, né, uma estrutura de casa grande senzala, veio o Dragão do Mar e falou: não, vamos fazer diferente, vamos fazer a abolição da escravidão. E foi o que aconteceu. Tem até um filmezinho. Olá! No perfil de hoje vamos voltar ao século XIX para contar a vida de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, um trabalhador do mar que participou ativamente do processo de libertação dos escravos do nosso estado. E por essa razão, Chico da Matilde ficou reconhecido como Dragão do Mar. Com vocês, o documentário Dragão do Mar e a história da abolição no Ceará. No dia 15 de abril de 1839, nasceu em Canoa Quebrada, na vila de Aracati, Francisco José do Nascimento. Ele era
Bom, eu achei bem bacana essa história, a gente pode ouvi-la, mas antes de ouvi-la, eu queria terminar essa exposição, que é a exposição que o Heidegger, né, nos oferece para enxergar um outro mundo. Será possível a gente enxergar outro mundo? Acredito eu que o Heidegger está contestando um mundo que aqui no Brasil, de certa forma, nem chegou a existir. Que é uma experiência da ausência do sagrado. Né? Acredito eu que a gente aqui no Brasil tem o privilégio de estar em sintonia com uma experiência que é uma experiência de sincretismo religioso. Então, eu acho que, assim, de certa forma, a experiência de ouvir o manto tupinambá, eu acho que pode ser até uma experiência passível de ser realizada por quase todo brasileiro, quase toda brasileira. Eu acho que o brasileiro que ouvir o manto tupinambá vai conseguir ouvir nesse manto um grito de socorro, que é no sentido mesmo de que ele não quer voltar para ser lido pelo governo Bolsonaro como uma coisa qualquer, como algo desprovida de essência do sagrado, mas tampouco o manto quer ficar no Museu Europeu servindo aos olhares de pessoas que não entendem o valor sagrado da coisa. Entenderam? Eu acho que o manto Tupinambá, ele queria estar cheio de deuses, que a gente fala que é uma experiência, que é a experiência do entusiasmo. Entusiasmo quer dizer entheos, né, que é cheio de deuses. Theos é deuses, entusiasmo é cheio de deuses. E aí, para a gente poder, na verdade, realizar isso, eu queria convidar vocês a uma história que eu acho sensacional também, que é a experiência seguinte. Para a construção, para a produção desse manto tupinambá, que é esse manto vermelho aqui, o que os índios tupinambás de 1700 utilizaram foram aves. As aves, elas eram convidadas a dar a pena, elas não morriam para dar a pena, que eu estudei isso, achei sensacional, porque é o seguinte, as galinhas. Como que as tribos indígenas entenderam as galinhas que vieram da Europa? E aí você tem a experiência, que é a experiência das galinhas de Angola, que é a experiência das galinhas que vieram de África. Não sei se vocês conhecem as galinhas de Angola. Sua experiência é uma galinha muito bonitinha. Ela fica falando, tô fraco, tô fraco. Experiência da galinha de Angola, que veio de Angola mesmo, a galinha africana, que veio, de certa forma, em processo de diáspora também, veio de África, a galinha de Angola, e se disseminou. O que eu acho sensacional é o seguinte, os indígenas se recusavam a comer as galinhas, e as galinhas se reproduziram aos montes no Brasil, e você não tinha lugar que não tinha galinha aqui. E para a feitura desse manto, o que os indígenas fizeram? Eles pegaram algumas penas, muitas penas, tinha muita galinha. Eles pegavam galinhas brancas, pegaram as galinhas brancas, tingiram de urucum e ficou essa coisa maravilhosa que é essa cor vermelha. Então, essa cor vermelha se deve a serem as galinhas de penas brancas. As penas foram pegas das galinhas que gentilmente cederam, que não morreram. As galinhas, os indígenas tratavam as galinhas como animais de estimação, tá? Então, assim, eles achavam horrível que os colonizadores comessem as galinhas. Por quê? Porque as galinhas não eram autorizadas pelos deuses para serem comidas. Quando você era um indígena, você ia passar pela experiência da caça, né? A caça, ela teria que ser autorizada pelos deuses. E aí você vai ter a experiência da caça, você vai ter a autorização dos deuses, e na medida em que os deuses autorizam a caça,
os animais, eles também se dão para os caçadores. Eu acho genial isso também, né? Que é uma experiência que a gente é convidada a entender a partir de um livro que se chama A Queda do Céu, do Schopenhauer, Pagé. Tem um livro que se chama A Queda do Céu, de um autor que é o Davi Schopenhauer, que é um pajé. E aí ele nos convida a ver o seguinte, então, assim, para você ser um caçador indígena, isso pode te alçar, né, a uma condição de líder, e você vai ser alçado à condição de líder na seguinte condição. Primeiro, você vai caçar. A caça que você você gera, se você come da caça, isso significa que você é um egoísta, que você não tem a capacidade e a vocação de ser líder. Se você pega aquela caça e cede para a comunidade, aí você pode ser reconhecido como um líder. Né? Por quê? Porque você tem essa experiência de bem comum como prioridade. Então, a prioridade sua não é a sua barriga. A prioridade é o bem da tribo. E aí você pode ser reconhecido como um verdadeiro líder, porque você trabalha pelo bem de todos, todas e todos. Fora isso, é uma autorização e uma solicitação dos próprios deuses, que, na medida em que forem consultados, eles autorizam os animais a se darem, né? Então, você está ali, você é um caçador, e você tem autorização do deus, do espírito da capivara, para caçar uma capivara. A capivara vai vir até você. Você não vai precisar ficar desesperado em busca das capivaras. A capivara vai vir até você porque o espírito da capivara virou seu amigo. Você tem amizade com o espírito da capivara. Então, a capivara vai vir até você e você vai ter muita abundância, né? Porque o espírito da capivara te atendeu o seu chamado. E, além disso, os indígenas, eles achavam que você, comendo uma galinha, você está passando por uma experiência que é horrível, porque você não ouviu os deuses. Talvez os deuses tenham falado, olha, não é para comer essa galinha aí. Pode ser. O fato é que os indígenas achavam horrível que os colonizadores comessem as galinhas, que tinham umas penas tão bonitas. E, além do mais, eles achavam horrível que os colonizadores comessem os ovos, né? Porque um ovo é uma galinha em potencial. Você imagina uma pessoa pegar e comer 5 ovos. Ele está comendo 5 galinhas. Que ganância é dessa pessoa que pega e come 5 galinhas sozinha? Isso era horrível. É um pouco engraçado, né, para gente que está acostumada a comer galinha. Mas que a gente nem desconfia de que a galinha que a gente come todos os dias é uma galinha que passa por situações horríveis, né? São galinhas que são condicionadas a galinheiros que todo dia a gente vê aí, tem vídeos que mostram as situações de penúria que as galinhas passam para chegar até as nossas mesas. Né? As situações de penúria pelas quais as galinhas passam, para chegar até as nossas mesas. E aí é uma experiência que a gente tornou cotidiana, banal, a gente come as galinhas que passam pelas situações horríveis, e a gente nem sequer desconfia que pode existir um outro mundo, onde que os animais, se eles estando soltos e vivendo em abundância, os animais eles vão desejar serem comidos por nós. E essa é uma experiência basicamente cotidiana do povo indígena. Ouvir os animais e saber se os animais querem morrer para serem comidos ou não. Isso é tão fora do sistema de valores do povo europeu, em que a gente agora está assentado, né, que é o sistema de valores que desconsidera a possibilidade da gente ouvir os animais. Isso parece uma coisa impossível. Imagina você parar para ouvir um animal e saber se o animal quer ser comido ou não.
Não existe. Por quê? Porque a gente está assentado no sistema de valores, que é um sistema de valores basicamente europeu, que toma impossível um outro mundo, que seja um outro mundo em que os animais possam ser ouvidos. E aí parece impossível, mas é porque a gente está condicionado a um mundo que já mostrou que isso é impossível. Na verdade, se a gente para um pouquinho e sonha, talvez seja mais algo que é próprio do sonho. Vocês imaginam, nessa mesma terra em que a gente está, outrora existiram 30 mil indígenas, 30 mil indígenas, eu acho que era 30 milhões, desculpa, 30 milhões de indígenas, hoje tem 1 milhão, né? Hoje tem 1 milhão de povos de indígenas, basicamente, mais ou menos, 1 milhão de indígenas nessa terra. Quando os colonizadores chegaram, eram 30 milhões de indígenas, e as galinhas vieram na sequência. As galinhas, quando chegavam, elas eram tomadas como seres muito carismáticos, e os indígenas se afeiçoaram às galinhas. Eu acho que se afeiçoaram mais às galinhas do que aos seres humanos, porque os seres humanos tinham um cheiro meio esquisito, que eles não tomavam banho, né? E as galinhas não, as galinhas deviam ser divertidíssimas. E eram como cachorros e gatos. Eles gostaram das galinhas e tomaram que era muito ruim você comer uma galinha, porque é um bicho tão interessante, a galinha. E as penas são tão úteis para fazer mantos, e os mantos ficam sagrados. E nos mantos os deuses atuam. O que é mais importante para os indígenas é que os deuses permaneçam atuantes. Então, depois dessa exposição, eu vou convidar vocês a assistir a esse vídeo, que é O Dragão do Mar e a História de Abolição no Ceará. Era filho do pescador Manuel do Nascimento e da rendeira Matilde Maria da Conceição. Minha mãe era alta, forte e muito morena, sendo, porém, mais clara do que